Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Eu dou meus bons dias a todas as pessoas que estão assistindo, venham assistir durante a semana nos programas gravados, seja no Instagram do Café com Sexologia, na Rádio Vibe Mundial, no YouTube, também no YouTube do Impassex. Mas vocês estão aqui para conversar hoje sobre casais católicos. Por que escolhi esse tema? Também esse tema tem vindo na mídia nas últimas semanas com algumas discussões. E essa discussão tem uma elaboração longa. Pelo menos pensemos nos últimos 100 anos como é que isso ocorreu ou como precisou ocorrer. De maneira leiga e simples, nós sempre ouvimos que se é católico, cristão, religioso, não pode ter sexo assim, assim, assado. Vamos com calma, vamos pensar juntos. Existem algumas questões que vêm, então, confirmadas desde a década de 1930. E essas confirmações, essas regras, elas acontecem dentro da religião católica através de documentos escritos, emitidos pelos papas. Nós temos que compreender que dentro de uma religião existe todo um argumento, uma coesão para não apenas manter a religiosidade, a prática de uma espiritualidade, mas também vem com regras. E essas regras vêm com uma série de outras questões. Essas questões também são históricas, são sociológicas, são culturais. Como assim? Regra não é regra? Pois é, as regras também mudam com o tempo. E essas regras, para os casais religiosos católicos, elas têm tido algumas modificações. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Primeiro, vamos pensar que sexualidade é algo importante ao ser humano. Veja que quando eu falo ser humano, eu já não estou me referindo apenas a uma questão biológica, apenas a uma questão animal. Eu me refiro a esta entidade, esse organismo que se reuniu em grupos, em sociedades e desenvolve interações que têm muita importância para a manutenção do indivíduo, buscando saúde. Pelo menos a nossa compreensão é que é buscando manutenção de vida para o ser humano. Bem, a religiosidade é uma parte também da vida de uma pessoa. Sim, é uma parte com várias funções. E quando eu digo funções, eu estou querendo dizer que são circunstâncias muito importantes e especiais, fazendo com que as pessoas tenham como saber como caminhar, como fazer as coisas. Esses padrões morais, esses padrões éticos, esses padrões de conduta, cada grupo numa cultura, numa cidade, num país, tem de acordo com regras que tem naquele momento. As regras são leis, por exemplo, que existem num país, numa cidade, ou num grupo social, num grupo religioso. Quer dizer que, então, a religiosidade ela tem uma importância na manutenção do ser humano, e digo de novo, ser humano, não um animal biológico. Mas, se tem importância, nós devíamos dizer, vamos dar atenção, vamos cuidar disso. Tá bom, podemos dizer isso. Mas existem várias religiões, várias religiosidades. E esse é um aspecto para nós considerarmos nessa discussão. Mas eu estou querendo contar e falar com vocês dos casais católicos. E por que casais católicos? Historicamente, o Brasil é um país católico. Em verdade, em termos de população, o Brasil é o país mais católico do mundo. Depois vem o México. Sim, mas nós estamos falando de cristãos. Os católicos são cristãos. Mas nós estamos falando agora de uma organização que diz respeito aos católicos. Vejam, a ideia do catolicismo tem sido sempre de sentir-se universal e sentir-se acolhedor das pessoas de todas as formas.
Bem, o que são pessoas também vem na discussão. Se há 100 anos a discussão, e aí vem algumas regras que começam a aparecer com importância. Há 100 anos começou a haver uma divulgação da possibilidade de métodos contraceptivos. Começamos a discussão. Para o catolicismo, o casal tem uma função primordial de reprodução, de ter filhos. Então, lá em 1931, começamos a ter alguns regramentos dirigidos. Olha, o casal é indissolúvel. Então, casou é para sempre. Segunda coisa, casou é para ter filhos. Isto significa que não podem, não devem, não, é proibido mesmo usar métodos contraceptivos. Se nós pensarmos nesses últimos 100 anos, em vários outros momentos apareceram outras regras ou amenizações das regras, seja na década de 1950, 1965, 1980, nos últimos 20 anos, essa modificação, tornando mais leve a regra, começou a dar chances para que, por exemplo, os casais, de acordo com a regra católica, no mínimo pudesse já há 100 anos fazer sexo entre os períodos em que a mulher estivesse fértil. Por quê? Por pressuposição, se a mulher não está fértil, não precisava fazer sexo. A ideia de atividades sexuais nos casais foi crescendo e sendo valorizada. Qual é a valorização que nós temos hoje? Olha só, esse crescendo, usando o argumento de uma atividade sexual, mesmo quando o casal não pode ter filhos, não pode engravidar, passa a valorizar o relacionamento do casal. Em verdade, nos últimos 30, 40 anos, nós temos uma valorização do que se pode denominar de erotismo. Sim, antes não era valorizado. Então, é que se a função era reprodutiva e o sexo era maiormente valorizado nas épocas em que uma mulher pudesse engravidar, não era necessário discutir outras questões. Em verdade, deveria ser, mesmo porque o que nós chamamos de erotismo é aquela circunstância que facilita duas pessoas se interessarem uma pela outra. E mesmo assim, existem erotismos e erotismos. Mas a atração sexual, então, podemos chamar de atração sexual, esse erotismo passou a ser reconhecido como um dos mecanismos de aproximação, de manutenção do casal. Se é para manutenção do casal, então nós temos o quê? Nós temos hoje uma religiosidade católica valorizando o casal, valorizando o erotismo, valorizando a integração do casal. Valorizando a integração do casal significa, mas então pode-se fazer sexo sem a chance de reproduzir? Isso. Para o casal manter-se sempre casal. Então também tem uma função. Isso, também tem. Certo, mas como é que nós consideramos os casais dentro do catolicismo? Não. Casal dentro do catolicismo é aquele que recebeu, literalmente, a bênção do casamento. São pessoas casadas. Isso, casadas na igreja. Não interessa se é casada no civil, né, de acordo com as leis de um determinado país, as leis civis. Mas tem um monte de gente que eu conheço que convive há muito tempo, tem filhos, etc. Isso. A Igreja Católica passou a considerar essas pessoas também importantes nessa discussão, embora continuem contando que elas não são, elas não receberam a bênção religiosa. Então tem uma diferença. Mas isso se restringe apenas a casais homem, mulher, que podem ou estão na busca de ter filhos? Então, agora não. Agora nós estamos falando também de outros casais que por algumas razões não podem ter filhos, ou não querem ter filhos por alguma outra razão. Então existe uma preocupação com esses casais também. Sim, vocês sabiam que podemos ter cerca de 10% dos casais que não têm condições de ter filhos por razões físicas, seja do homem ou da mulher? Uma virgulazinha.
Talvez a maior parte seja por causa dos homens. Mas as mulheres é que fazem todos os exames e descobrem que se podem ou não podem. Homens, cuidado. Bom, então, existem casais que estão sendo puxados para dentro da religiosidade católica, mesmo que não cumpram aquelas ideias, regras que existiam há 100 anos. Casal existe para ter filhos. Isso. Aqui também nós vamos incluir casais não heterossexuais? Sim. Ainda assim, a igreja vai olhar para esses casais como sendo casais que não são, eles não podem receber a bênção do casamento, mas já são administrados como pessoas que podem exercer a religiosidade dentro do catolicismo, olha só. Porque a finalidade, a sexualidade tem uma série de finalidades. É interessante notar que nos documentos religiosos católicos, o que se chama de sexualidade são aquelas atividades que conduzem à possibilidade de reprodução. Quando nós falamos de ciência, falamos das ciências humanas, da psicologia, nós vamos pensar na sexualidade como algo muito maior do que simplesmente atividades sexuais que conduzam à reprodução. Inclui reprodução? Claro que sim. Reprodução é a parte mais importante da sexualidade? Claro que não. Porque eu já estava explicando que, inclusive, o próprio catolicismo começa a administrar, nesses últimos tempos, a ideia de que, olha, então, o mais importante é o casal se formar e se manter junto, hein? Sim, mas existem casais que querem se manter juntos, mas não têm condições físicas, biológicas de ter filhos. Tudo bem, também fica com a gente. Então, existem algumas modificações que começam a ampliar a ideia, o conceito de uma sexualidade que não é só reprodutiva. As discussões sobre saúde sexual e reprodução nos grupos femininos também vai lá para a década de 1980. Mas outros grupos que são de cientistas, por exemplo, o que se chama de sexólogo. Os sexólogos têm essas discussões há um bocadinho mais de tempo e discutem primordialmente os direitos sexuais, que incluem os reprodutivos. Inclui os reprodutivos, significando que nós temos uma série de expressões, comportamentos, possibilidades humanas que são da sexualidade. Até mesmo a autopercepção de pertencer a um gênero ou a outro, ou ter uma identidade social que se associe às questões sexuais. Isso também é sexualidade. Puxa, mas eu aprendi na biologia. Insisto, desde o início eu falava, o ser humano, então, é ser humano, não é bicho. Nós não estamos falando de biologia, o ser humano superou a biologia há muito tempo. Mas podem contestar. Você está aí me ouvindo e pode estar contestando mentalmente. Não, mas Deus criou o homem e a mulher. Biologicamente, nós temos uma série de possibilidades de variações. Nós aprendemos de uma maneira pedagógica que só existe o bicho homem e o bicho mulher na biologia. E quando eu falo pedagógico, isso é para ensinar a criança de 7 anos de idade, que não tem condições de pensar de maneira abstrata. Qualquer adulto deveria ter a condição, a capacidade mental cognitiva de considerar possibilidades reais, concretas. Eu estou falando de genética, eu estou falando de cromossomos, eu estou falando de biologia, porque existem, então, muitas condições biológicas que são descritas pela biologia, pelos cientistas que trabalham com biologia, e que são situações de intersexo. Caramba, então aquilo que eu aprendi na escola quando? Porque quando eu tive aulas de biologia e genética na faculdade, eu aprendi eu aprendi muitas variações. Nem cheguei a aprender perto das 150 variações genéticas e biológicas que existem entre o macho e a fêmea. Então, de novo, estou contando para vocês que nós estamos discutindo questões relacionadas a uma religiosidade que, a princípio, realmente não tem a ver com biologia, mas tem a ver com o quê? Com o ser humano que professa uma religião, que tem uma
uma identificação com um grupo religioso, que tem compreensões e tem crenças espirituais de acordo com aquela religião, com aquela religiosidade, com aqueles regramentos que o grupo traz e compõe. E quando eu digo compõe, é porque ao longo das décadas esses regramentos vão mudando. Se há 100 anos, literalmente era proibido o uso de métodos contraceptivos, hoje, hoje pode assim, olha, espera um pouquinho, esse casal quer, por exemplo, espaçar o tempo entre os filhos, por uma decisão racional de organização familiar, financeira, social, cultural. Pois é, ele pode fazer uma série dessas coisas, de que maneira? Ele pode usar métodos ditos naturais. Existem métodos que não usam substâncias químicas, pílulas, injeções, patches, ou simplesmente compreendendo como funciona o corpo da mulher, o corpo no sentido de quando que vai haver uma produção de possibilidades de uma gravidez, quando um óvulo amadurece e pode ser fecundado. Mesmo assim, tenho que contar para vocês que isso pode acontecer várias vezes e o óvulo não progredir, porque ou o óvulo ou o espermatozoide tem algum defeito, então, quando se juntam, ao terem defeito, são descartados, os casais nem ficam sabendo disso. Vocês já entenderam o que eu estou contando, o que é uma palavra que muita gente nem gosta de falar. Pois é, mas isso é muito comum. Ao longo de um ano, um casal que não tenha problemas de engravidar, tendo atividades sexuais uma vez a cada 2 dias, praticamente 100% dos casais pode ter uma gravidez no período de um ano. Mas pode levar um ano, às vezes até mais. Puxa, então existem métodos naturais e nós podemos usar. Esses já são registrados para serem usados pelos católicos há muitas décadas. Por quê? Porque não interfere com o mecanismo da reprodução. E também não interfere dizendo assim, olha, nós queremos apenas escolher. Sim, escolher significa de uma maneira racional, mantendo a religiosidade, mantendo todo o mecanismo que faz com que eles se sintam bem e pratiquem a religiosidade. Olha só, para praticar a religiosidade católica, eu tenho que seguir as regras do catolicismo? Não é essa a proposta? Então, o que eu estou contando para vocês aqui é que, na minha profissão na psicologia, se eu recebo um casal católico com dificuldades relacionadas a atividades sexuais, a primeira coisa que eu vou fazer é respeitar os regramentos que eles usam. Em verdade, eu sempre vou questionar cada um deles, como que são esses regramentos. Se eles tiverem dúvidas, eu vou pedir para que eles procurem o padre para um aconselhamento, para que o padre diga qual é a regra que eles precisam seguir e nós vamos nos adaptar. E por que eu digo isso? Porque eu não crio regras para os meus pacientes. As regras que eles vivem, suas morais, uma moral que esta pessoa ou esse casal sigam, e, por exemplo, uma moral religiosa, vai ser muito importante para o progresso e para a satisfação e solução de problemas de ordem sexual e de ordem do casal. Então, se esses casais procuram com algumas dificuldades, eu vou procurar também acolhê-los de uma maneira a encontrar o caminho dentro das suas regras mais importantes. Entenderam? Eu não vou fazer um discurso contra, mas se vem um casal que não é religioso, não é católico, não tem essas regras, vamos discutir de outra maneira. Eu vou procurar quais são as regras morais desta pessoa, deste casal, para desenvolver as coisas com eles. Então, assim, estou buscando contar para vocês que, sim, casais católicos são regrados por uma indissolubilidade do casamento. Casou na religião, esse é o princípio. Mas não pode se separar? Vai conversar com seu padre, vai perguntar isso. É importante, inclusive, você fazer o movimento de perguntar, porque ao fazer esse movimento, você vai poder compreender o que você está fazendo dentro dessa religião. Se a religião é um mecanismo importante, é uma instituição importante para você na sua vida, vamos conversar com o seu líder religioso. Porque é ele que traz a regra,
É ele que vai contar quais são as coisas que mantêm esse grupo junto. Então, indissolubilidade. Puxa, então nós podemos ter atividades sexuais até fora dos períodos em que podemos engravidar? Podem. Podemos usar métodos contraceptivos? Os naturais estão aí às suas mãos. Mas e se eu usar uma pílula? Converse com seu padre. Porém, a regra está bem definida. Não deveriam estar usando esses métodos. Aí vocês também poderiam estar me perguntando, no Brasil é comum católicos usarem pílulas anticoncepcionais? É. Mas como é que eles lidam com isso? Cada um vai lidar com essa questão de uma maneira individual e dentro de grupos que também se formam para conversar a respeito, para dar suporte a respeito disso. E sim, veja, se esta é uma regra dentro de um grupo religioso, e se a pessoa dentro do grupo religioso tem outra regra, isso também não é incomum, vai haver seus conflitos, mas também vai haver alguma forma de solução para que o conflito não atrapalhe o dia a dia. E não atrapalhe a religiosidade de ir à igreja nos domingos, de fazer a confissão, de conviver com os outros católicos. Tem uma série de coisas aí para pensarmos. Eu estou contando desse jeito porque as regras dentro de uma religião, elas são importantes. E elas são importantes para a manutenção de saúde mental. Todos os conflitos podem ser extremamente complicados para as pessoas. Então, as pessoas que estão envolvidas nesses conflitos precisam de ajuda, às vezes aconselhamento dentro da igreja, às vezes um processo de psicoterapia para organizar-se internamente para lidar com os conflitos. Bom, eu espero ter trazido essa questão para uma discussão com vocês de uma maneira em que possamos sempre estar pensando que a nossa sexualidade é formada de uma série de funções e questões. A religiosidade é uma delas. E vejam que eu também procurei usar dois argumentos aqui. Uma é religiosidade, a outra é uma espiritualidade. Seus conceitos espirituais são diferentes da prática da religiosidade. A prática da religiosidade depende de uma religião com regras. A sua espiritualidade depende de regras que são suas. E isto é muito importante. Por que é importante? Porque isso faz parte da saúde mental. Ah, e como é que fica um ateu? Nem quero discutir isso agora. Ele também tem suas regras e tem suas formas de lidar com saúde mental. Não se preocupe. Vamos cuidar, cada um cuidar de si mesmo. Pode ser? É. Essas são questões importantes, por isso que eu queria trazer isso aqui com vocês hoje. É possível que nós possamos conversar sobre outras religiosidades. Claro que sim. Vamos pensar mais nisso? Vamos. Todo domingo, 20h30. Café com Sexologia. O Café com Sexologia é um programa organizado, produzido pelo Instituto Paulista de Sexualidade. É uma clínica de psicologia voltada para as questões de sexualidade, em especial para a psicoterapia de problemas da sexualidade e de casais. Claro, relacionamento de casais implica em muito nas questões da sexualidade. Então, Instituto Paulista de Sexualidade, estamos fazendo 30 anos em 2026, estamos comemorando, estamos dividindo com vocês essa comemoração. Assistam o Café com Sexologia pelo Instagram, sempre ao vivo, mas também tem todos os episódios guardados lá, pelo YouTube da Rádio Vibe Mundial, pelo YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, e vocês podem deixar informações, deixar pedidos, deixar perguntas. Claro que sim, eu vou sempre estar atento e buscando informações sobre como produzir novos programas para apresentar para vocês, para trazermos um pouquinho de conhecimento, mas conhecimento baseado em ciência. Esse é o nosso objetivo. Até mais, gente. Domingo estamos aqui de novo, ao vivo. Vamos conversar sobre masculinidades, coisas difíceis esses anos. Até mais, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30.